Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, um baita prazer voltar a conversar com a Trend. Hoje quem vai conversar conosco é a Rayane Nunes, coordenadora de tecnologia da Trend Micro, ou tem Trend Micro, você vai me explicar direitinho como é que é. Temos aí uma oportunidade de retomar uma conversa. Te agradeço muito a possibilidade. Tem novidade para nós apresentarmos, não é isso, Rayane? Muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio, pela oportunidade. É sempre muito bom a Trend poder conversar contigo. E hoje, na minha figura, para mim é um momento especial. E realmente, a Trend Micro. Perfeito, perfeito. Não, muito bom. Eu já vou começar essa nossa conversa convidando as pessoas a visitar os nossos vídeos anteriores. Vou colocar aqui na edição, no canto superior direito da tela, um atalho para isso, né? Tivemos várias conversas, inclusive a última um ano atrás, e a Trend Micro já tem playlist no Papo Fácil, já falamos várias vezes, então aqui vai estar o atalho para playlist dessas nossas conversas. E para a gente começar, Rayane, eu vou pedir que você faça assim uma breve contextualização, contando quem é a Trend, né, de onde ela vem, né, há quanto tempo está no mercado. Realmente eu já adianto um spoiler para quem está nos vendo, é uma empresa que tem uma longa história e muita robustez, não é isso? Vamos contar rapidamente essa história. É isso mesmo, Flávio. Bom, a Trend é uma empresa japonesa que tem mais de 30 anos no mercado, totalmente focada em segurança. A nossa CEO é a Eva Chen, e uma das coisas muito importantes da Trend é o quanto ela vem se mantendo sólida, né, no mercado. E o quanto ela vai se mantendo líder também, porque muitas vezes uma das dificuldades não é chegar à liderança, é se manter. E a Trend tem investido em tecnologia, se atualizado para se manter em liderança nos diversos segmentos e nas diversas camadas. A Trend tem mais de 8 mil colaboradores no mundo todo, mais de 65 países, e no Brasil a gente tem investido cada vez mais. Mas nós temos mais de 90 colaboradores no Brasil, entre gerente de conta, sales engineer, mas também temos pesquisadores fazendo toda a parte de análise das vulnerabilidades do Brasil, dos ataques que acontecem direcionados para o Brasil, né? Porque é muito importante entender o segmento que você está atuando. E uma das coisas muito importantes é a cultura da Trend, né? O quanto ela valoriza o Brasil, o quanto ela valoriza o mercado brasileiro. É. Você falou em análise das vulnerabilidades, das ameaças, enfim, né? E não tem como eu não aproveitar a sua presença ilustre aqui no Papo Fácil, trazer algo que está muito relacionado com a sequência da nossa conversa, que é exatamente como andam as ameaças em relação ao mundo, em relação ao Brasil. Muito bom saber que vocês têm aí esse estudo específico da nossa geografia, né? Então, faz um resumo aí do impacto ou de como estão as ameaças nesse momento. O que a gente deve se preocupar ou tomar mais cuidado? O que está acontecendo nessa seara? Infelizmente, Flávio, cada vez mais os ataques, as ameaças vêm aumentando, né? E é uma das grandes preocupações que nós temos, até porque a Trend tem como visão um mundo seguro para troca de informação digital. Se a gente for olhar, o Brasil está na quarta posição entre os países que mais sofrem ataques. E isso nos preocupa muito, porque a gente sente que a gente está falhando na nossa missão, sabe? Eu preciso conversar mais com os clientes, eu preciso mostrar o quanto eles estão expostos, porque essa é a nossa missão. E cada vez mais, e a gente viu a transformação digital, né, foi acelerada com a pandemia, e a crescente também que teve no sentido de vulnerabilidades, no sentido de ameaça. Até porque as organizações antes estavam mais atentas ao perímetro e elas precisaram estender para a casa do colaborador. E cada vez que você traz novas tecnologias, amplia o seu ambiente, novas vulnerabilidades, novos ataques, ameaças acontecem, né?
Bom, eu contava para você, eu conheci a Trend há cerca de 13 anos, quando eu tive a oportunidade de fazer um benchmark entre antivírus na época, que era algo que era, claro, continua relevante, mas a Trend é muito mais do que isso, como a gente vai ainda falar, né? E essa abrangência que vocês têm hoje, né, em relação aí as proteções. Ano passado, conversando com o Flávio, ele me contava de uma solução de vocês muito interessante, que me parece, agora a gente vai entrar no tema principal, vocês estão com uma solução nova, uma solução integrada, algo que engloba uma série de ferramentas. Então vamos falar da plataforma da Trend Micro One, que é a estrela da nossa conversa. O que é a Trend Micro One? Bom, falando do Trend Micro One, é, é algo muito novo, é um investimento que nós fizemos muito importante, né? A Trend vem, ao longo dos anos, investindo em várias camadas, né? Você falou de endpoint, a gente tem a camada de servidores, a camada de rede, a camada de e-mail, que é muito importante, porque hoje e-mail ainda é o principal meio de propagação das malwares, e a Trend criou uma plataforma de segurança que está centralizada e focada no risco. Focada, na verdade, em calcular o risco. E por que eu estou falando de calcular o risco, né? Nós identificamos que todas as organizações elas necessitam fazer esse cálculo. A área de negócio, o C-level, eles esperam que a área de segurança possa trazer informações dos riscos do seu negócio. Quais poderiam ser as vulnerabilidades, quais poderiam ser os riscos que eles estão expostos. E aí, a área de segurança, buscando atender essa necessidade do negócio, investe em vários produtos, em várias ferramentas, muitas ferramentas, e o principal desafio é exatamente na hora de conseguir reportar para o negócio, na hora de conseguir informar qual é o risco que ele está exposto, né? Na maioria das vezes, o cálculo do risco nas organizações, e quase todas, elas fazem isso de forma manual e não é eficaz. Então, só para te dar um exemplo, como normalmente as organizações calculam o risco, tá? Elas pegam as diversas informações de várias consoles, de vários produtos que eles investiram, e aí tentam trazer informações e buscar indicadores para fazer esse cálculo. Então, imagina a complexidade disso. Primeiro que já é complexo, né, o próprio ambiente. Imagina você tentar criar um cálculo do risco baseado em várias consoles. Isso é muito manual. Então, é importante, né, a gente conseguir trazer isso, ajudar os clientes nessas necessidades. Um outro desafio que a gente viu, que não é só calcular o risco. Calcular o risco é uma parte, é o início. Porque quando a gente fala de risco, é super importante eu entender o risco, eu comunicar o risco, criar controles de proteção, que é o mitigar, mas também é super importante eu comparar isso com o público, né? Está crescendo, o meu risco está diminuindo. Então, o que nós fizemos, né? Nós trouxemos uma plataforma com todas as informações, toda a telemetria dos sensores de endpoint, como você mencionou, de servidores, de e-mail, de rede, e esse é um ponto crucial. O terceiro também, a gente traz também integração, dados de telemetria de terceiros. E isso também ajuda a otimizar o investimento que o cliente já fez. E aí, baseado em todos esses sensores, nós unimos todos os dados, calculamos constantemente o risco, e além de constantemente calcular, a gente faz uma comparação com outras empresas do mesmo segmento, então, baseado no tamanho, na região, e aí possibilita que a organização ela saiba se o risco dela está subindo ou está baixando, e também buscar novos investimentos de segurança. Sabe que você falou duas coisas que soaram como música aqui para os meus ouvidos, né? Quando você falou em análise de risco e consolidação de consoles, eu vou fazer uma analogia um pouco prosaica aqui, mas vocês têm
assim, dezenas ou centenas ou milhares de pontos de observação aí do ambiente do cliente, né? Seria como se eu encostasse meu carro no mecânico, ele sobe lá no elevador e vai alguém olhando tudo, vai achar um monte de probleminha, uma pastilha de freio um pouco desgastada, um pneu murcho, um parafuso meio solto lá na lanterna. Só que vocês têm a capacidade de identificar o que é relevante, priorizar, atacar e proteger. Isso eu achei bacana. E como são vários fornecedores que se integram, inclusive tem até alguns que em alguns segmentos são competidores, mas vocês juntam forças e as informações num console único para dar uma visão muito mais simples, né? Isso tudo é música ou não é música? É música e algo que você falou é muito importante, né? Alguns são competidores, mas sabe o que a gente enxerga? Os nossos concorrentes, na verdade, são os atacantes. Então, se a gente puder unir forças para ajudar as organizações, nós vamos fazer. E isso, para mim, é muito importante, né? É uma missão muito importante fazer toda essa integração, olhar o todo, trazer a informação para o cliente de como é que está a postura de segurança dele, olhando o todo. Porque se eu não tiver visibilidade do meu ambiente, possivelmente eu não vou conseguir criar mecanismos de proteção. Eu estava falando para você da importância, né, do cálculo do risco, de onde vêm os riscos. Então, o primeiro ponto, a gente precisa entender a superfície de ataque. Então, o primeiro ponto é conhecer a superfície de ataque. Se uma organização ela não conhece a superfície de ataque, como é que ela vai calcular o risco? Como é que ele cria indicadores? Então, se você me permite, talvez, simplificar um pouco do que é superfície de ataque, imagina dois eixos. Eu tenho um na horizontal, que aí eu estou falando de ativos cibernéticos, né? Contas de usuário, dispositivos mobile, IoT, workloads em nuvem, tudo que a gente já vem falando de tecnologia crescente, né? E a gente tem um eixo vertical, que a gente está falando de vetores de ataque. Imagina que existe uma intersecção entre esses dois eixos, que é justamente como esses ativos podem ser atacados. Então, por exemplo, exploração de uma vulnerabilidade, comprometimento de credenciais, ataques de ransom. Está havendo algum ataque nesse momento na organização? Configurações incorretas em nuvem. Então, tem N necessidades que a gente poderia falar e que viram, né, vetores de ataque. Então, imagina, a gente já tem uma superfície de ataque complexa. Imagina calcular o risco de forma manual. Então, por isso que é super importante a gente ter uma plataforma que consiga constantemente entender a superfície de ataque, calcular o risco, e aí sim, você prioriza, você cria ações, integrações e consegue fazer melhoria no ambiente, né? Você falou em superfície de ataque, que é uma coisa extremamente importante, relevante, porque hoje em dia o mundo mudou, o mundo se tornou híbrido, pessoas trabalhando em casa ou trabalhando não obrigatoriamente no escritório, nuvem, né? Então essa complexidade adicional essa necessidade vai muito ao encontro desse tipo de plataforma, né? Então estou entendendo que é por aí. E, bom, existem tantas coisas que a gente poderia adentrar aqui, cada uma dos subtópicos que você já falou mereceria uma nova conversa, mas eu vou aproveitar esse momento da nossa gravação, da nossa conversa, eu vou na edição colocar aqui na parte de baixo da tela o link para acesso ao site de vocês, que eu vi tem um material muito interessante sobre essa parte, então quem quiser pode visitar. E eu queria só para a gente encerrar a nossa conversa, você comentar comigo, primeiro, isso é novo, foi anunciado, o material que eu tenho aqui, se eu não me engano, é de abril, ou agora junho, não tenho certeza. Como é que está a implantação, a disponibilização disso ao longo do mundo, no Brasil? Como é que está em termos de disponibilidade para as empresas que querem usar essa tecnologia? Muito interessante sua pergunta, Flávio. O Trend Micro One é muito baseado em tecnologia SaaS, né? Então, a gente está falando num ambiente SaaS, que traz mais segurança para as organizações. De fácil implantação, integração. A gente já tem bastante utilização no mundo todo. E uma das coisas que chama muita atenção na nossa plataforma, você deve estar ouvindo bastante falar
sobre Zero Trust. E esse é um ponto muito interessante. As organizações elas estão buscando Zero Trust, né? E de forma resumida, o Zero Trust, na verdade, é uma metodologia onde você determina se alguém pode ou não acessar, se é confiável ou não, baseado naquela combinação entre usuário, que somos nós, e dispositivos. E, de acordo com vários cálculos, aí sim a gente consegue, de novo, trazer o risco como uma parte central do Zero Trust. Então, se uma organização que está buscando implementar uma metodologia Zero Trust, através do próprio Trend Micro One, que vai estar olhando ali, tanto a parte de risco, detecção e resposta em camadas, ela também te ajuda a implementar a metodologia de Zero Trust. Isso já está na plataforma, para habilitar. Imagina que a gente já está com sensores no seu ambiente. Então, facilita o dia a dia, facilita a gestão, facilita a integração e principalmente a utilização. Não, muito bom. Puxa vida. Bom, eu gostaria que a gente pudesse conversar mais vezes, mas que não demorasse um ano para eu falar com a Trend, afinal de contas, um ano no mundo da cibersegurança, um ano pode virar o mundo de ponta cabeça, né? Então que a gente possa, em prazos mais curtos, de tantos em tantos meses, voltar a fazer um refresh com vocês, conversar sobre as ameaças, que é algo bastante importante, se atualizar, e também sobre a implantação dessas tecnologias que vocês trazem. E que isso possa ser em torno de uma mesa, tomando um café ao vivo, gravando Papo Fácil, que tal? Eu acho uma excelente proposta. Obrigada pelo convite e com certeza, Flávia, a gente tem muito o que conversar. Todos os dias a gente está trazendo inovação dentro dessa plataforma, inclusive todos os dias tem algo novo, então a gente vai ter muito para conversar. Vai ser muito tempo, muitos dias, mais de um ano para a gente conversar. Não, maravilha. Super, super obrigado. Por essa oportunidade. Segurança é um assunto que eu adoro, não conheço muito, mas adoro estudar, ouvir, conhecer e que a gente possa conversar mais rapidamente num pouco tempo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Rayane Nunes, coordenadora de tecnologia da Trend Micro. Super obrigado e até essa próxima conversa que não demore. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada.